Olá, estamos começando um episódio especial do MNCast em parceria com a FECAM, Federação dos Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina. Este episódio estará disponível nas plataformas Spotify e YouTube do escritório Menezes Nibor. Eu sou Luiz Magno, sócio do Núcleo Direito Público, coordenador-geral da Vertical de Municipalismo, e hoje vamos falar sobre o papel do IPTU na dinâmica dos municípios e os desafios que se apresentam aos gestores, sobretudo nesse início de mandato. Para debater o tema, estamos recebendo Michele Roncalho, secretária municipal de Finanças de Florianópolis, auditora estadual de Finanças Públicas e presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Seja Obrigada. bem-vinda, Michele. Obrigada, à disposição. Convidamos também o Everton da Silva, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial, com farta experiência nessa questão relacionada a cadastro, Uhum. coordenador-geral do Congresso de Cadastro Multifinalitário e Gestão Territorial, o COBRAC, que acontece em Santa Catarina. Seja bem-vindo, Everton. Obrigado, Luiz. Esperamos fazer uma boa discussão e que seja útil, né, para os municípios que vão acompanhar depois esse resultado. E por fim, não menos importante, está o meu sócio Rodrigo Schwartz, do Núcleo do Direito Tributário e Aduaneiro, mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, professor do IBET e de diversas instituições de ensino superior. Seja bem-vindo, Rodrigo. É um prazer, é um debate importante, né? Tributação municipal, a gente acaba debatendo menos, mas é igualmente importante. Espero que seja um debate que consiga contribuir para o gestor municipal que nos acompanha. Obrigado. Bem, vamos dar início a esse nosso debate. Então, chamo aqui a Michele e peço para que ela possa fazer uma avaliação inicial sobre os desafios, sobre o papel do IPTU nas administrações municipais e pensando, sobretudo, em municípios que estão iniciando a gestão. Nós temos mais de 200 municípios catarinenses que têm prefeitos de primeira viagem e pouquíssimos que são de administrações anteriores. Então, isso faz com que o IPTU seja um tema que te incomode ou que gere uma série de dúvidas para o gestor municipal. Michele, por gentileza. Então, primeiro eu queria agradecer, né, essa oportunidade trazida pela Menezes Nibor em parceria com a FECAM, né, com a Federação Catarinense dos Municípios. O nosso prefeito atualmente é o presidente da FECAM também, o prefeito Topazio Neto, né, que eu agradeço o convite também, né. Na verdade, é muito oportuno esse podcast, esse debate no momento, Joel, porque a gente está em plena reforma tributária, né? Então, a reforma tributária ela vai mexer com as estruturas, sobretudo em estados produtores, né? A questão do ISS, do Imposto sobre Serviços, né? Então, hoje, os estados Sul e Sudeste, eu penso que vão ser muito impactados, porque, embora, principalmente o Sul, e aqui em Santa Catarina, que embora ele não tenhamos uma população numerosa, nós somos, sempre estamos ali entre o sexto e o sétimo PIB, na verdade, né? E não somos, né, o sexta, sétima população, né? E o ISS, por exemplo, ele vai trazer a questão da distribuição muito relacionada à população. Isso também a cota parte que hoje é do ICMS, que vai ser a cota parte do IBS estadual, digamos, né? Vai trazer. Então, o IPTU ele passa a ter ainda mais uma necessidade de ser reestruturado nas nossas cidades, né? Que temos, né? Nós temos em Santa Catarina a questão atrativa imobiliária muito forte, né? Cidades não só como Florianópolis, mas Balneário Camboriú, Itapema, toda a litoral inteira, uma explosão imobiliária, né? Então e o momento de se fazer, né? É sempre polêmico o momento de revisar, no primeiro ano de mandato, ou pelo menos estudar o que vai ser feito, né? Não necessariamente nós temos, né, fazer um planejamento e ser bem transparente, eu acho também, com a população do que se pretende fazer no período, né? Até porque hoje os municípios eles são cada vez mais demandados e com menos recursos advindos do poder central, né? Então a gente tem uma necessidade cada vez mais premente de atender às várias demandas da população, né? Tabela do SUS, vamos supor que nós somos demandados enormemente na saúde, assistência social tem nos demandado bastante, a questão de situações de pessoas em situações de rua, né? A saúde, sobretudo pós a pandemia, né? Não só por causa da pandemia, né? Mas teve os seus reflexos, né? E, ao mesmo tempo, a tabela do SUS, né, não é atualizada há mais de 10 anos e a gente tem que corresponder. A gente, por exemplo, em Florianópolis, instalou um multi-hospital exatamente para que não é uma obrigação municipal necessariamente a questão hospitalar.
mas, no entanto, a gente Uhum. deixava aqueles casos, né, ir para uma cirurgia que não se muito mais, Desnecessários. Uhum. complexa se não trata, Uhum. né. Então o Uhum. prefeito Na origem. veio com essa bandeira, mas a gente precisa as cidades precisam de recursos para isso, né. Então a realidade do IPTU, só para concluir essa primeira linha de raciocínio, né, a realidade do IPTU no Brasil é muitos municípios têm uma efetividade de cobrança, outros não. Eu estava Uhum. conversando, por exemplo, com o prefeito de São Luís do Maranhão, ele tem uma população, mais do que 1.100.000 habitantes, quase o dobro da nossa Uhum. população em Florianópolis, e arrecada um quinto, um quarto da nossa arrecadação com o Uhum. IPTU, né, e tem procurado, por exemplo, maneiras de melhorar isso. Embora a gente Uhum. sabe que Maranhão é um dos estados mais carentes, né, com Uhum. maior quantidade de Bolsa Família, Uhum. relativamente à população, né, mas, o desafio é importante e temos o grande desafio, não, Florianópolis, Santa Catarina já tem uma elevada entre os tributos municipais e aquilo que recebe da União, já tem é bem maior do que a média Uhum. nacional, uma independência maior, né, mas nós temos uma grande oportunidade, não só Uhum. oportunidade, uma necessidade de rever melhor Uhum. essa cobrança e esses lançamentos, digamos assim, né. Obrigado. Obrigada. E nesse contexto de oportunidade, de desafio, professor Everton, quando você lida com as administrações municipais, que querem implementar esse serviço ou que se deparam com legislações ou com cadastros ineficientes, como é que a gente consegue dar os primeiros passos ou apontar caminhos nesse desafio? Que tipo de, de recomendações, digamos assim, Uhum. o senhor acredita que seria importante serem dadas nesse momento? Muito bem. Bom, eu agradecer também ao convite, né, para participar desse podcast. Bom, apesar de Santa Catarina, né, ser um estado que, de certo modo, se destaca em relação a outros estados, em relação aos características dos seus municípios, né, nós ainda temos peculiaridades muito distintas. Temos uma certa heterogeneidade e, obviamente, cada município, né, em razão das suas peculiaridades, tem que encontrar a forma de alguma maneira, melhorar a sua eficiência com esse tributo que passa a ser mais importante ainda, né, com o novo sistema tributário, como a secretária Michele comentou. E uma das formas, pelas quais a gente tem que começar a fazer algo é atualizar dados. Se a gente não atualizar dados, nós não vamos buscar, essa eficiência que a gente precisa, para melhorar esse tributo tão importante, né. E aí, obviamente, a gente pode conversar um pouco aqui sobre a importância do IPTU, né, que está em 150 países aproximadamente. Ele é um imposto, um tributo eficiente, desde que bem administrado, né? Uma vez que o IPTU, parte dele incide sobre a terra, né, outra parte, né, a gente pode dividir em edificações, né, que o homem reproduz, amplia, enfim, mas a terra, ela não se reproduz, né? O homem não pode produzir terra nem reproduzir terra, ela está ali. Por outro lado, ela se valoriza, né, a tendência de valorização é um fato, né, com o passar do tempo. Isso faz com que o IPTU, além, né, de poder cumprir esse aspecto de financiamento, né, de colocar recursos para a gestão do município, ele tem um poder de extrafiscalidade enorme, né, na medida que você pode, por exemplo, recuperar, né, as mais-valias que são normalmente geradas pelo Estado, né, quando implanta alguma infraestrutura, quando faz uma mudança na legislação, mudança de uso ou aumenta o potencial de construção ou amplia seu perímetro urbano, não é o caso de Florianópolis, que eu acho que é tudo urbano, o que é rural Tudo são bem. áreas de preservação. Mas, enfim, o IPTU tem essa característica de ter uma pegada fiscal e extrafiscal. E aí talvez a gente pode, no decorrer desse debate aqui, explorar um pouquinho mais o aspecto também extrafiscal, né? Mas eu diria que, para começar, de fato, estruturar a administração no sentido de possibilitar a atualização dos dados, tanto os dados dos imóveis, né, quanto os valores cadastrais, porque por mais que a atualização cadastral possibilite
você melhorar a sua receita, a sua arrecadação, né? Por vezes, os municípios estão sem atualizar os valores cadastrais há décadas, né? Então, tem municípios que estão há décadas sem atualizar verdadeiramente o valor cadastral. Atualizar no sentido de promover um trabalho de pesquisar o mercado, de modelar esse mercado, enfim, trazer os valores cadastrais para um patamar mais próximo da realidade, né? Eu vou além, não Uhum, não só o valor cadastral, uhum, né, mas o próprio cadastramento. Pegamos uma ilha como Florianópolis, uhum, nós temos muito terreno sem matrícula, que a gente uhum, chama, né, que uhum, terrenos de marinha, principalmente, né, que uhum. não são controlados pelos registros de imóveis, né, então ele não. Isso. Essa Claro, questão evidentemente, né, apesar de Florianópolis, apesar de Santa Catarina talvez estar num patamar diferenciado, né, mas a informalidade no uso e ocupação da terra é enorme, exato. né? O número mundial é 75% de informalidade no uso e ocupação da terra. Florianópolis, não sei qual que é esse percentual, mas se a gente considerar, por exemplo, que quando você constrói, você amplia uma edificação e não há verba na sua matrícula, isso é informalidade, a gente pode estar beirando esse percentual, né? Além da própria ocupação irregular da terra que acontece, os morros que às vezes estão sendo ocupados, enfim, isso é informalidade também, né? Mas eu diria que o passo inicial é buscar uma estruturação dentro da administração para você atualizar dados. Claro, atualizar IPTU sempre é difícil, né? É um imposto com muita visibilidade, com muito controle social, né? E impacta no bolso. Quem está cobrando está ali do lado do contribuinte. É diferente do Estado, da União, que está distante, né? Mas quem está cobrando está aqui, né? Nesse podcast aqui tem alguém cobrando IPTU, né? E que o contribuinte pode, a qualquer momento, bater a sua porta e contestar, e reclamar, ir para o rádio, para a mídia, né? Então, assim, é delicado, né? É um imposto delicado, mas que precisa ser enfrentado, né? Sob pena de que os municípios daqui a pouco comecem a ter dificuldade, né, financeira para gerir o seu território. Eu vou parar por aqui, depois a gente pode continuar falando um pouquinho mais da importância do IPTU. E por mais que seja duro falar dessa forma, mas de qualquer forma, mas é talvez um dos impostos mais sociais, mais justos, em Uhum, termos de identificação de quem paga, quem tem uhum, capacidade de pagar. Em grande medida, ele tem esse caráter mais uhum, de justiça social mais intenso, em que uhum, pesar no uhum, bolso da classe média muitas vezes, uhum, mas ele tem esse impacto de maior justiça social. Rodrigo, por gentileza, nesse desafio em relação aos municípios, quais são os problemas que detectas que são frequentes e que eventualmente demandam atenção, porque vão parar nos tribunais e vão É. parar na discussão sobre insegurança jurídica, sobre o impacto que isso tem em relação tanto ao contribuinte quanto em relação ao poder municipal, que vai ter que lidar com, às vezes, situações de inúmeros processos e Sim, passivo fiscal. Então, se puder claro. trazer um pouquinho desses elementos para nós, seria muito interessante. Sim, bom, o IPTU, os Magna, assim, é um tributo que ele grava o patrimônio, ele grava o patrimônio de maneira estática, que é aquele tributo, assim, você ganhou X mil reais, paga X mil reais de imposto de renda. Há uma relação entre uhum, qual foi o seu acréscimo patrimonial e quanto você está tirando do bolso. E o uhum, IPTU, especialmente em cidades que têm uma valorização super considerável, como Florianópolis, às vezes a renda da pessoa não acompanha o valor uhum, do imóvel e isso gera uma grande insatisfação, porque o patrimônio está lá estático e a pessoa está todo ano, né, se devidamente atualizado, pagando um pouco mais. Até a título de curiosidade, e na Europa alguns países cobravam, para medir a expressão do imóvel, se cobrava em cima das janelas. O uhum, que, que o pessoal fazia? Cimentava a janela para que uhum, ficasse lá a uhum, parede, ou no Oriente Médio de não termina o prédio, né, daí deixa o teto lá, o cara fica sem teto com o último andar sem teto para não pagar menos IPTU. uhum, Então é um tributo de muita rejeição social, a ponto de, e eu tenho essa lembrança histórica, há anos atrás teve um programa, existe até hoje, agora está começando a ser reduzido gradativamente, mas vejam só a diferença entre a tributação do patrimônio e a tributação do consumo. Tinha uma contribuição que incidia que era sobre a desoneração da folha de pagamentos, incidia sobre a receita das empresas. No fim do dia, aquilo incide, aquilo grava o quanto o faturamento da empresa. Então, uhum, naturalmente, se aumenta um tributo sobre o faturamento, isso repercute no preço, causa uma uhum, inflação, tem todo um aspecto que, no fim do dia, repercute no bolso de uma maneira muito mais intensa do que um IPTU, um uhum, ajuste até justo.
Daí eu me lembro que no mesmo mês teve o aumento da planta genérica, teve um prefeito de Florianópolis que sangrou bastante, né, mas Uhum, ele uhum, atualizou a planta, e ao mesmo tempo Guido Mantega aumentou a desoneração. O pessoal foi na frente da Câmara de Vereadores, teve toda uhum, uma repercussão. Se olhar no fim do ano, no bolso, aquela medida do Guido Mantega pesou muito mais do que a do uhum, IPTU, só que aquela vem disfarçada, embutida no preço. E uhum, o IPTU, o gestor municipal sangra porque é o contribuinte vendo quando que está uhum, sendo desembolsado. Então, é realmente um tributo que, né, a gente vê que tem uma grande rejeição. Então, sobre essas polêmicas, o que a gente vê, nos Magno, assim, sobre pontos de atenção que a gente enfrenta na prática, assim como existe, e de fato, arriscaria dizer que é muito mais para menos do que para mais, do ponto de vista de quanto vale imóvel, qual a base do IPTU. Acho que a maioria dos casos, isso assim, o contribuinte sai ganhando, vamos uhum, botar desse modo. Mas tem casos que não. E esses casos, os desafios é realmente como é que o contribuinte pode buscar uma tributação justa? Olha, meu imóvel vale 10 milhões e estou sendo cobrado no IPTU de 20 ou um número X de imóveis. Esse é um ponto que, quando a gente enfrenta, até comentava antes, quando a gente enfrenta nos tribunais, ele gera uma grande dificuldade, porque os municípios muitas vezes não contam com esse contencioso, esse instrumento, como eu posso dizer, com essa estrutura para realmente proceder uma revisão. É um ponto de super atenção uhum, e que, certamente, com aumentos excessivos, tendem a movimentar os uhum, tribunais. Mas, assim, o correto é sempre a gente buscar a justiça, né? O uhum, valor tem que ser cobrado, nem para mais, nem para menos. Mas é realmente um ponto que tem que ser uhum, enfrentado e que imagino, porque hoje a gente está deslocando a tributação, né? Os municípios, hoje a gente vive no Brasil a tributação na origem. Então, se é um só de contabilidade, atende uma empresa de São Paulo, é o estabelecimento prestador que arrecada. Com essa mudança de arrecadação, como ele comentou, vai ter assim, redução de receita, especialmente nos municípios que têm perfil mais produtor do que consumidor. E com isso deve-se intensificar a fiscalização nos outros dois Is que uhum, sobram, né? O ITBI e o ISS. uhum. Mas sim, é um grande desafio unificar esse contencioso para conseguir dar um resultado justo para o contribuinte no que Uhum, toca à base do IPTU. Eu tenho falado com alguns prefeitos que falam assim, olha, já revisem as suas políticas de tentar fixação de grandes empresas, grandes indústrias uhum, nos seus municípios, nos seus territórios, porque você vai atrair um número muito grande de pessoas que vão comprimir os serviços de saúde, de educação, uhum, etc. Você vai, de alguma maneira, dar incentivos fiscais sobre aquele uhum, território, e o que acontece em muito breve, essas pessoas vão ser um passivo uhum, significativo, porque você não vai conseguir ter o resultado tanto do ICMS, quando vai repassado para os estados, do estado para o uhum, município, quanto no própria arrecadação própria do município. Então, uhum, é para aquilo que foi o motor de impulsionar algumas cidades do interior uhum, catarinense, que tem um grande modelo de atração dessas grandes indústrias para o interior, cidades muito uhum, pequenas, no fundo, elas têm esse drama que, no fundo, uhum, ela deve se pensar com muito mais cuidado nesse tipo de estratégia, porque ele pode gerar um passivo uhum, significativo. E falando de reforma, professor Everton, a gente teve uma alteração na Constituição que permite expressamente que os municípios possam alterar as plantas de uhum, valores a partir de delegações ao Executivo Municipal, porque constata e sabe, é uma realidade premente, de que qualquer alteração legislativa gera um impacto, uma dificuldade, um uhum, ônus muito grande ao gestor que pretende implementar isso, por conta daquilo que foi falado aqui. Né? uhum, O que dói no bolso das pessoas está do lado. Né? O uhum, contribuinte está do lado de quem uhum. arrecada. Então, nesse sentido, significa dizer o que exatamente? Que o prefeito pode baixar decreto e Uhum. resolver o problema dessa forma? Enfim, o que é que muda nesse cenário? Ok. Eu já te respondo isso, mas eu queria pegar um pouco o gancho na fala do Rodrigo. Rodrigo, tá? Em relação ao IPTU, que é o Imposto sobre Patrimônio, né? E a carga tributária que a gente tem sobre o consumo, né? Que no final Uhum. das contas acaba tendo uma certa injustiça, né? Regressiva. Porque é regressivo, o consumo afeta a todos, né? O mesmo produto que um rico compra, o pobre vai comprar e, Uhum. relativamente, quem vai pagar mais Uhum. imposto é o pobre, Óbvio. não é? Uhum. O IPTU, é imposto sobre Uhum. patrimônio. Quem tem maior patrimônio paga mais. Claro que é super interessante você ter uma política fiscal, né, que evite, por exemplo, onerar muito aquela pessoa que manteve a renda, mas o seu Uhum. patrimônio foi valorizado em função de que a própria
O próprio movimento demográfico, né, é um fator que acaba gerando, né, valorização imobiliária, além dos outros pontos que eu comentei anteriormente, como infraestrutura, legislação, né, enfim. Então, você pode ter uma política de usar, por exemplo, o IPTU progressivo pelo valor. Não é? Essa é uma alternativa para você equilibrar um pouco, né, o imposto. Vale lembrar que num ranking aí envolvendo 170 países, né, o Brasil ocupa a primeira posição no índice Gini de concentração do patrimônio. Ou seja, a gente tem uma desigualdade na distribuição do patrimônio enorme, né? E uma das formas de a gente enfrentar isso é tendo um bom imposto sobre o patrimônio. Então, é importante a gente pensar no IPTU como um imposto para resolver também questões de desigualdades sociais, facilitar o acesso à terra, né? O IPTU, quando ele talvez bem administrado, quando ele é mais forte, quando ele pesa mais, né, há uma tese que diz que o fato de eu me preocupar com o IPTU, né, quando eu vou comprar um imóvel, por exemplo, né, eu não sei se alguém se preocupou quando comprou um imóvel aqui, quanto iria pagar de IPTU, né, mas onde o IPTU é mais forte, ele é envolvido, né, ele passa a fazer parte da negociação. Então as pessoas vão olhar daqui a 30 anos quanto vão pagar de IPTU naquele imóvel, e quando você capitaliza isso para valor presente, esse montante ele pressiona o valor da terra para baixo. Então o IPTU, por essas características, ele pode facilitar inclusive o acesso à terra pelos mais pobres, ou pelas pessoas menos favorecidas. Então ele tem um caráter de política pública super interessante, mas que não é tão simples, né? Claro, essa tese que eu comentei não é aqui do Brasil, né? Mas ela já foi defendida. Posso Por fazer favor. só um comentário complementar? É porque o que é interessante é porque realmente ele toca o valor da. Vamos pegar o caso de Florianópolis, né? A gente olha para. Vamos pegar a Avenida Bocaiúva. Sai do empreendimento agora que se estima que o metro quadrado vai ser 50, 60 mil reais. Então, pô, uma valorização super considerável. E vamos pensar naquela pessoa que tem a mesma renda de sempre e que comprou, que deu sorte de comprar o seu imóvel ali do lado, na Bocaiúva, há 30 anos atrás. Essa pessoa, quando realmente saiu o empreendimento, daqui a 10 anos, talvez a renda dela não acompanhe. E aqui o desafio, e acho que teria que ter realmente uma alteração, tanto na Constituição como na legislação, seria de conjugar esses fatores. Valor do imóvel versus quanto você pode. Porque se não for assim, a gente pode observar no futuro talvez uma senhora que é uma funcionária pública, uma pensionista, que vivia naquela rua, que não tem mais condição de pagar o imóvel e se vê expulsa do imóvel por conta do aumento da valorização. O ideal seria conjugar a renda individual com o valor do imóvel. É possível. Essa é uma alternativa. Claro, tem que ter política fiscal para isso, né? Esse é um debate que está aí em todos os congressos, todos os eventos sobre tributação imobiliária, né? Está ali. A viúva, que agora não tem mais renda para manter aquele patrimônio, ficar ali, não é? Mas tem a questão, por exemplo, daí se a gente vai nessa questão, né? Nós temos a questão dos próprios incentivos fiscais. Florianópolis, por exemplo, tem uma isenção ou incentivos fiscais para quem tem como renda única, até 5 salários mínimos, né? E outro tópico, quando o imóvel valoriza, né? Ele valoriza muitas vezes pela prestação do serviço público que é aumentada e que tu precisa, né? Por exemplo, né? Valoriza por quê? Porque passou uma rua nova que foi investimento municipal, né? Teve exige mais segurança, por exemplo, que agora está, mas segurança é responsabilidade do Estado. Hoje se confundem muito isso. Agora está o debate da questão da segurança pública e guarda municipais, né? Como é que a gente vai trata isso, né? É muita coisa que é como o Luiz Magno falou antes, que assim como na cobrança está ali na porta, e como você mesmo deu exemplo, pessoal, às vezes é impactado, mas ele está mais fácil dele reclamar na porta da prefeitura, mais próximo de você. Mas a prefeitura também é muito mais impactada exatamente que os problemas estão na porta, não é sob, muitas vezes, sua responsabilidade, né? Eu falei do multi-hospital antes, da questão, a guarda municipal é um debate, agora a segurança pública pelo município é um debate preemente, certo? E você tem que ter alternativas de financiar.
Uhum, Então, seu imóvel valorizou, de repente a sua renda não aumentou, uhum, mas você está exigindo mais segurança, está uhum, exigindo mais infraestrutura, exatamente que tem a ver com essa valorização. E daí vamos ver, por exemplo, Florianópolis, você falou de quando foi alterada a planta GR de valores, mas foi 2013. E uhum, quanto uhum, cresceu daqui para lá? claro. E daí eu estava até perguntando, né, essa questão, será que eu sou bastante contra. Nós temos uma outra situação que é a questão distributiva, né? Então, eu vou cobrar mais IPTU de quem me consome mais serviços. Uhum, Imagina, eu vou então uhum, cobrar mais do uhum, maciço do Morro da Cruz. uhum, Vamos Uhum. supor, né? uhum, E não é verdadeiro uhum, isso, né? uhum, Só que tem uma questão distributiva. Então, essa parte de um percentual. É por isso que eu sou contra as vinculações uhum, mesmo nesse uhum, sentido, né? Porque, vou aplicar na região. Pera um pouquinho, uhum, mas a região que mais precisa não uhum. necessariamente é que Sim, mais arrecada. exato, Não, até Então, porque, esse ponto digamos exato. assim, o propósito do IPTU não é esse. não é Não é esse. Uhum, remunerar uhum, serviços públicos municipais. Para isso tem taxas. Ajuda, mas não é esse é o propósito do Aham. IPTU. uhum, Mas eu acho que talvez o que é importante pensar em soluções que possam fazer compensações, que uhum, possam fazer mitigações, como, por exemplo, vamos lá, que promovam o patrimônio histórico-artístico, uhum, ou que estabeleçam, por exemplo, uma espécie, como tem imposto de renda, quando você vende um imóvel, uhum, você quantos anos ficou como dono daquele imóvel? uhum, Então, eventualmente, isso pode servir como uma forma de mitigar um pouco do impacto uhum, da viúva, ou uhum, do pensionista, Sim. ou daquela pessoa tradicional que está naquele bairro há 30, 50, duas uhum, gerações. uhum, E que, eventualmente, isso faz com que isso sejam soluções que consigam contemporizar, eu diria, esses uhum, desafios. Né, de você fazer com que aquele que pode mais e, portanto, adquire um imóvel em maior proporção e pague mais por isso, em relação àquele que uhum, eventualmente está ali há muito tempo. E talvez a gente fala do IPTU, mas também tem um imposto que é primo irmão, que é o ITBI, e que de alguma forma uhum, talvez seja um dos melhores espaços, porque quando você estabelece o plano de avaliação, um uhum, cadastro confiável, de que atualize o valor de imóvel daquele cadastro, você acaba impactando não só no IPTU, uhum, mas sobretudo no ITBI. E às vezes, talvez, o próprio ITBI seja a ferramenta mais importante para uhum, poder gerar aquela pessoa que vende e compra uhum, imóvel que está exatamente hoje, tem um uhum. patrimônio que seja condizente com aquele imóvel a ser adquirido. Deixa eu pegar ainda esse gancho da questão da valorização do imóvel versus a renda das pessoas, né? Evidentemente que é importante a gente ter política que evite a gentrificação, né? Então, é fato que muitas vezes acontece, é um caso, né, da viúva, é o caso emblemático, né, que ela não vai ter condições de pagar o IPTU, né, porque a renda caiu, né, o entorno valorizou muito, por conseguinte, o seu imóvel valorizou e aquele IPTU, né, que seria uma alíquota aplicada ao valor do imóvel, talvez não caiba mais no bolso dela e possa prejudicá-la. E aí tem que ter política para isso, né? Desconto, enfim, o que ela pode pagar. Então tem que pensar na política como essa. Tem até a sugestão do seguinte: beleza. Então a viúva pode pagar quanto? Pode pagar isso. Só que o IPTU é X. Ela pode pagar X menos 1, né? O complemento, o que ela não pode pagar? Pode ir para uma conta corrente. Quando ela vender o imóvel, for para o inventário, o município, quando for transacionado o imóvel, quando houver uma negociação, aquela parte que ficou naquela conta corrente vem para o bolso do município. O que vai acontecer se ela tiver herdeiros? Os herdeiros vão pagar o IPTU dela, porque não vão deixar que essa fração vá para a conta corrente. Muito provavelmente, para não terem isso Batido do lá no valor do imóvel futuro, lá na É, frente. né? Então, assim, são políticas que podem ser estabelecidas. Essa é uma alternativa de você colocar uma parte numa conta corrente para lá no futuro e ela continua morando ali. e Mas isso daí, por exemplo, daí tu fala, voltamos à questão da necessidade da integração dos cadastros. Uhum, Porque quando claro. esse exemplo que você deu da viúva para os herdeiros, Uhum, eu tenho o ITCMD, que é do Estado, uhum, versus o uhum, IPTU, que é do município, né? E uhum, nós temos uma uhum, dificuldade, e isso que nós temos é muito grande de integrar. Aqui em Santa Catarina, a gente tem aumentado, né, em Florianópolis, uhum, as parcerias, né? uhum, Não só com a Fazenda Estadual, mas com a questão dos registros de imóveis, dos uhum, cartórios. A gente tem aumentado a parceria. Isso é um tema importante e uma alternativa importante para as uhum, prefeituras, aumentar as parcerias com os uhum, registros de claro. imóveis para ter Uhum, esse controle efetivo. uhum, Porque senão tem que fazer né, tu vai aumentar, os cartórios têm que ser parceiro nessa questão. uhum, O ITBI, que o Luiz Magnus falou, e eu concordo, né? Tu não vai, hoje, e também o Rodrigo comentou, né? O IPTU nunca vai acompanhar, não é o valor venal.
né? A atualização da Uhum, planta genérica não representa o valor venal. E os municípios que estão utilizando o mesmo valor venal de IPTU para cobrança de TBI, daí sim estão perdendo, claro. né, receita. Uhum, Daí não vamos, a questão de alíquota, uhum, por quê? A transação daí te traz um recurso financeiro. claro. E é nessa Isso. parceria de atualização da Uhum, transação, porque eu não tenho acesso à transmissão. Se eu uhum, não melhorar a minha parceria com o uhum, registro de imóveis, eu uhum, não sei qual que imóvel foi, mudou de titularidade, uhum, certo? Por ITCMD, porque não uhum, é um imposto que eu arrecado, eu só uhum, arrecado quando faz a venda, né? Então uhum, é uma outra alternativa. Tu perguntaste isso na questão, acho que faltou ali na questão da reforma tributária, o uhum, que ela veio trazer. uhum, Claro que a reforma tributária é sobre bens e consumos e não só patrimônio, mas exatamente porque impacta numa das receitas dos municípios que têm a cobrança efetiva uhum, do imposto sobre serviço, que da questão de consumo, né? Está dentro do consumo do ISS, ele veio abrir essa janela de autorizar, desde que a lei municipal uhum, autorize, deixar bem claro, né, de o prefeito fazer o chefe do Poder Executivo fazer essa atualização da uhum, planta genérica de valores, de novo, desde que a lei dele preveja uhum, isso, por decreto. Ah, mas por que por decreto? Acabei de comentar, a planta genérica de valores de Florianópolis, e não é tão antiga assim, foi uma uhum, revisão de 2013, lá se vão 12 anos, né? Balneário Camboriú está tendo debate, chega a 20 anos, eu uhum, acho, né? E quando tu traz, porque tu tens que passar toda uma questão da aprovação, um trâmite mais apertado. A anterioridade, a 90 de anterioridade, eu acho que acho, não tenho certeza, mesmo por decreto, ela tem que continuar valendo. Então, uhum, tu não vai alterar esse ano para este ano mesmo, né? uhum, Tem que ser essa transparência, mas traz essa janela de oportunidade. Eu já vi até o impacto, que a uhum, gente não sabe. uhum, Vamos ser sinceros, a gente ainda não sabe o impacto que essa reforma uhum, tributária na questão do ISS vai, e também não só do uhum, ISS, porque muitos dos nossos municípios vão ser impactados altamente pela participação da uhum, cota do ICMS. CMS do Estado. E Sim. pelo FPM, que daí ninguém. Ah, tem compensação no FPM, ok, mas quanto que representa a nossa cota uhum, parte do ICMS? Ela é muito mais uhum, representativa. Então, eles vão ter que ter mecanismos, sim, de equilibrar, uhum, certo? O financiamento das políticas públicas uhum, versus a arrecadação. Que vai ter a questão de uhum, cashback, questão, né, de créditos, de uhum, cashback. uhum, A previsão é que pessoas de mais baixa renda, no consumo, que o senhor uhum, falou muito uhum, bem, sejam compensadas, uhum, né? Então, ele vai ter uma compensação ali. uhum, E não são, se essas pessoas não têm propriedade, também não vão ser impactadas pelo claro. IPTU, né? Bom, Mas, deixa eu então voltar à tua pergunta, né? Agora a Michelle já comentou, né? Essa era uma prerrogativa que era buscada há muito tempo, sobretudo pela área técnica, né? Porque a dificuldade da atualização das plantas de valores, porque pelo fato de até então terem que passar pelo legislativo municipal, era enorme, né? E os prefeitos com dificuldade de enfrentar isso, né? Alguns prefeitos fizeram trabalhos, contrataram tal, e chegou no legislativo municipal, naufragou, um projeto que naufragou. Então, você fazer um investimento, né, sem ter a garantia de que esse projeto iria passar, realmente deixava os prefeitos numa situação complicada de tomar decisão. Muito bem, hoje esse cenário mudou, né, no novo sistema tributário. Há possibilidade, então, de o executivo, né, alterando sua legislação, né, podendo encaminhar, então, por decreto a atualização dos valores cadastrais, mas isso ainda não tira o peso político, né, porque o peso político é o IPTU, no final das contas, né. Uma ação como essa, ela precisa ser bem orquestrada, né, no sentido de que, olha, há quanto tempo, né, eu não atualizo meus valores cadastrais? Caso de Florianópolis, desde 2013, 10 anos, né, 10 para 11 anos. 12. 12, vai. Uma atualização dos valores cadastrais, E a lei não foi hoje, aprovada no mesmo ano, né? Então, na pois verdade, é, é um e aí pouquinho mais e até. tem ainda a questão dos 50%, né, Ah, da base de legal, cálculo, tem tem umas características do sistema tributário de Florianópolis, né? Então, se eu for atualizar os valores cadastrais,
eu vou impactar muito fortemente Sim. no bolso das pessoas. Claro, mais de alguns do que de outros, né? Obviamente, mas o fato de eu ter essa possibilidade agora de atualizar os valores cadastrais sem passar pelo legislativo precisa ser acompanhado de uma discussão importante na política fiscal, né? De eu poder distribuir essa atualização da carga tributária ao longo do tempo e também de eu definir o seguinte, qual é a carga tributária que a minha sociedade suporta, né? Ou seja, qual é a capacidade dela de suportar essa carga tributária? Então, essa é uma pergunta difícil de responder, né? A gente vai fazer uma pesquisa agora em nível de mestrado, né? Para poder entender um pouco assim, o potencial de pagamento do imposto sobre patrimônio, né? Das pessoas, da Uhum. sociedade. Enfim, são desafios que a gente tem pela frente. Mas eu quero Né? puxar um pouquinho a régua, eu acho, na questão da operacionalização em si, Luiz Magnus, porque a gente está, senão a gente, até porque a ideia é os municípios, eles têm que começar, têm que levantar uma ferramenta super importante para cada município agora, que pode ser, que é uma porta de entrada, é o plano diretor, né? Então, isso que tu falaste, Florianópolis, realmente, nós não temos, tirando as áreas de preservação permanente, que daí é toda uma tratativa específica, né? Nós não temos a parte rural. Mas hoje, em Santa Catarina, nós temos vários municípios que o ITR não tem o poder de polícia, mas tem o retorno, né? O poder de polícia da cobrança, que nem o IPVA, né? Tem a questão do retorno. Mas cada município precisa revisar, sim, o seu plano diretor e instituir o que é a área urbana, que vai efetivamente tratar o IPTU versus o que era rural, né? Isso, dadas as características dos nossos municípios, e o momento é agora. Não dá para chegar o impacto lá em 2033, na reforma tributária, geral, daí o impacto já começa agora em 27, né? Devido à questão já do CBS, do FPM. Na verdade, já começou, né? A questão do imposto de renda agora, a polêmica, né? Já vamos ter uma queda de receita nos nossos municípios, e está sendo debatido na questão do imposto de renda. Vai compensar o FPM, mas as nossas folhas de pagamento não, né? Então, mais a reforma tributária da emenda constitucional 132, o impacto já começa em 2027. Mais efetivamente, em 2033, quando se elimina de vez o ISS e o ICMS, a cota parte toda vai ser com base no IBS, população. Hoje, o 15% do ICMS cota parte, que hoje, em Santa Catarina, 15% é igualitário, vai cair para 5%, certo? Então, ou seja, tem que começar com plano, tem que revisar plano diretor, estabelecer onde que é a área efetivamente de imposto predial territorial urbano. Daí sim, daí tratar concomitante, não, né, não depois, mas com isso a questão do cadastro multifinalitário, né, a questão de todo o cadastro, e estabelecer onde que são. Daí eu tenho uma dúvida, acho que vocês da área jurídica, né, o Rodrigo pode nos ajudar, as várias a diferença social que existe dentro das nossas cidades também, né? Se eu posso, como tratar isso, né? Se eu posso tratar, e como prever isso? Daí eu acho que é algo que tem que ser revisitado, né? Não quero ficar dando exemplo de Florianópolis para não assustar os meus moradores, né? Mas nós temos um distanciamento social, vamos supor, entre Jurerê e Maciço do Morro Central. E o Maciço do Morro, né? Maciço do Morro da Cruz, mas não tão, mas entre Jurerê e Rio Vermelho, por exemplo, né? Que são ambos o norte da ilha, né? Então eu tenho que tratar essa parte distrital. Como que eu posso tratar na minha legislação, na revisitação disso, professor Rodrigo? Porque eu acho que isso tem que ser pensado, né? Exatamente como a gente discutiu aqui. Claro, isso chega a produzir um efeito. A gente tem 5 tributos sobre patrimônio, é importante a gente lembrar isso. E 2 deles, né? Um grava, quer dizer, o ITR, ele grava as propriedades rurais, o IPVA, os automotores, o IPTU, os imóveis, aí tem o Grandes Fortunas, que nunca foi instituído, é bom, importante a gente lembrar isso, da União, e o ITBI, que como o Luiz Magno mencionou, ele captura sempre uma operação onerosa, que é a mesma realidade que a gente tem aqui do IPTU, a gente vê no ITCMD. Morre a pessoa, putz, como é que a gente vai pagar ITCMD? Tem patrimônio, mas não tem condição de pagar o tributo. Agora, essa diferenciação, ela vai até em determinado momento, a legislação de Florianópolis usou metro quadrado como critério de diferenciação. Eu até questionou isso bastante, porque, de fato, o metro quadrado não reflete, não reflete o valor do imóvel. Então, uma atualização que seja fidedigna à capacidade contributiva do morador daquela região,
E a gente vai saber que mesmo vai ter uma propriedade mais antiga, com condições mais precárias, que vai valer menos do que uma mansão em determinado bairro mais desvalorizado. Então, algumas assimetrias, assim, algumas diferenciações vão existir, mas muito pontuais. Em termos de política pública, essa avaliação topográfica aí também, vendo por quanto está sendo comercializados os imóveis da região, ele tende a alcançar a capacidade contributiva de maneira muito mais justa, muito mais razoável, e no fim do dia é isso que a gente busca, né? Enquanto política pública, quem pode mais deve pagar naquela medida que tem condições de contribuir. Esse seria em vez do metro quadrado, o valor seria um critério muito mais fino, muito mais justo, eu entendo. Pra gente, Mas muito mais subjetivo. é muito mais subjetivo, mas aí é que entra. Mas também, porque, mais ou menos. Existem alguns parâmetros, alguns critérios que podem estabelecer essas atualizações, e o professor Everson Sim. ele é muito mais habilitado do que eu para falar sobre eu ia isso. tocar nesse ponto, mas deixa o Rodrigo concluir. porque vamos pensar assim, vamos supor que o sujeito mora numa casa de 20 milhões de reais, e tem lá o seu IPTU, e daí, supondo que esse imóvel, olhando para o mundo real, esse imóvel está hoje lá 6, lá 10, não chega metade do imóvel, vamos supor. Aí ele se sente assim, chateado com aquilo e que busca questionar. Quando ele fizer uma avaliação, ele mesmo vai chegar à conclusão de que, opa, talvez não seja melhor eu não questionar o caso aqui, porque isso a gente vê nas grandes partilhas. No ITCMD, até uma curiosidade, quando a gente está fazendo um planejamento sucessório e montando a estrutura de sucessão, quando a gente vai transmitir o bem, a pessoa indica o valor. E se no próprio sistema do Estado de Santa Catarina, quando vai fazer a transmissão e emitir a guia, eles, olha, este ativo consta abaixo do valor de referência. Quer emitir mesmo assim? O contribuinte decide se ele realmente vai, porque é não oneroso, né? Então, diferente do ITBI, que eu tenho um valor, a venda foi feita por alguém pagou isso. Então, tem recurso. é inquestionável qual foi o envolvido, valor do imóvel. Claro, o município pode dizer, a venda foi subfaturada, alguma coisa assim, mas aí é fraude, é um negócio que não é o que a gente está falando aqui. Agora, o valor do metro quadrado ele é muito míope com relação à aferição da capacidade contributiva. Então, o valor, ainda que... E aí esse é um ponto super importante. Uma vez utilizado esse recurso, é importante que o contribuinte tenha um mecanismo para bater na porta do município e dizer, olha, meu imóvel não vale tanto. E que tenha um mecanismo imparcial e eficaz que garanta que o contribuinte não vai arrecadar mais do que aquilo que ele deve. E o contrário também deveria ser verdadeiro. Então não é uma... Pau que bate Chico, bate em Francisco, né? Eu tô aqui do lado do contribuinte, A revisão do valor venal do IPTU, ela nunca chega para cima, ela sempre chega para nós, ela sempre chega para baixo, a gente avalia, tem um mecanismo, né, de revisão de valor venal. Mas raramente chega alguém pedindo antes, né? É claro, porque no geral, né, a base de cálculo, o valor venal, no país, ela está abaixo. Claro, essa é uma prática também no sentido de evitar grandes contestações, né, um grande número de contestações. Então você baixa um pouquinho, né, e evita essa contestação, porque se você está muito próximo do mercado imobiliário, né, com valor venal, você corre o risco de repente, superavaliar algum imóvel ou outro. Então você tem mais risco de distorções, né? Exatamente. Porque assim, o fato o mercado imobiliário, embora esteja aí, né, para determinados imóveis é difícil você chegar no valor assim que seja coerente. Só uma curiosidade, tá? Que foi curioso que no ITCMD, em uma briga, né, no contribuinte com o fisco, ele fez a doação por um valor menor, mas o imóvel estava à venda por um valor muito maior. Daí o fisco usou a própria avaliação do contribuinte na internet para dizer, olha, o seu imóvel vale tanto é que você está vendendo. Eu disse, não, mas cara, eu estou vendendo esse imóvel há anos e nunca recebi uma proposta. E também a gente sabe que no mercado imobiliário algumas pessoas botam o valor um pouco acima para ter uma margem de negociação. Tem imóveis que têm características muito peculiares, né? Ou seja, grandes áreas ou grandes galpões, assim, que fogem do que é o comum, assim, de casas, apartamentos, enfim. A maioria são casas e apartamentos, né? Sei lá, 80% dos imóveis ou terrenos baldios, né? Então, o que a gente vem, obviamente, trabalhando, sugerindo, né? Na academia também, em algumas experiências que a gente tem tido com os municípios, com Florianópolis mesmo, olhar as diretrizes do Cadastro Territorial Multifinalitário, né? Portaria 3242 de 2022, né? Nessa portaria estão lá as orientações para como o município
pode estruturar o seu cadastro para que ele seja multifinalitário, e dentro dessa portaria tem um capítulo que é a avaliação de imóveis, né? Que é um tema super, super caro, né? Nessas questões que a gente está discutindo aqui do PTU. E uma das orientações é implementar o Observatório do Mercado Imobiliário. Florianópolis já implementou, né? Tem alguns municípios no país que estão muito avançados nesse quesito, que é o caso de Fortaleza, né? Belo Horizonte também trabalha, Porto Alegre. Fortaleza, eu diria que é o caso mais emblemático. Assim, que Fortaleza tem 900 mil imóveis na base cadastral, aproximadamente, e no Observatório do Mercado Imobiliário eles têm 150 mil eventos de mercado registrados. Ou seja, eles acompanham muito de perto, né, o mercado imobiliário, as transações, registram ali. Isso possibilita que se faça a atualização dos modelos de avaliação hoje em dia, com apoio da inteligência artificial, né, dos métodos de estimação não paramétricos, e usando também paramétricos, semiparamétricos, você consegue automatizar processos, desde que você tenha um observatório do mercado imobiliário, você tenha um cadastro estruturado. Florianópolis deu um salto enorme, né, de 2020 para cá, né, eu acho, com a implementação do cadastro territorial multifinalitário. Então, tem faca e queijo na mão, né, eu diria, para também avançar um pouco mais, tá? E o observatório, ele é chave, porque ele vai possibilitar que você acompanhe a dinâmica do mercado imobiliário, que os eventos do mercado imobiliário fiquem registrados ali, além dos valores que são declarados para fins de TBI, né, que é uma fonte importante também de informação para o observatório. E aí você tem um conjunto de informações, né, dos preços que são praticados no mercado. E esse conjunto de informações dos preços praticados no mercado é que vão te dar condição, né, de modelar, né, e aperfeiçoar esse modelo com o passar do tempo. Quanto mais dados você tiver, melhor você vai conseguir modelar e expressar o comportamento do mercado imobiliário, né? E aí, nesse sentido, né, talvez menos você tenha que se afastar do valor de mercado para evitar contestações, porque se você tem um bom observatório, se você consegue métodos de estimação que te mostrem que o desempenho do teu modelo de avaliação está muito bom, você tem maior segurança para aproximar. Agora, é preciso implementar o observatório, é preciso ter um cadastro bem estruturado para você ter, inclusive, as variáveis que vão explicar o comportamento dos preços de mercado. Não é? Não, e essa é a questão, não só o comportamento dos preços, mas exatamente a movimentação dos imóveis, né? Que daí é Exato. onde que tu começa, Uhum. onde tem mais movimentação de compra e venda, é onde que de Uhum. repente está mais essa valorização implementada, né? Claro. Mas só sobre essa questão distributiva, até para hoje em Florianópolis, por exemplo, nós temos e a ferramenta de incentivo fiscal está aí e ela deve ser verificada. Hoje nós temos, eu fui conferir agora, nós temos 20 incentivos fiscais de IPTU, 20 modelos de incentivos fiscais de IPTU, exatamente para corrigir essas, não só Distorções. corrigir distorção, a moradia popular, a questão da moradia popular, a questão da pessoas com doenças graves, questão de aposentados e pensionistas, ou idosos com renda minorizada, né? E outras tantas, questão do tombamento. Nós temos a questão da preservação do patrimônio histórico, né? Só que tu tens que dar o incentivo para quem efetivamente faz a preservação do patrimônio histórico. Não estou dizendo que são todas efetivas e todas... tem que ter o recramento, mas como, né? Tu tens que ter um balanceamento. Ok, acima de 65 anos, qualquer... Não, desde que tenha uma renda, pouca, realmente baixa renda, né? E esses mecanismos têm que ser, não pode ser demonizados, né? Tem que ser revisitados, sim, concomitantemente, né? Com o estabelecimento. E a questão do cadastro, né? Eu acho que ele é uma ferramenta importante, mas a grande dificuldade, muitas vezes, é o município, pelo engessamento, questão de licitações, mas, né? O engessamento que existe de contratação disso, desses mecanismos de... né? E eu acho que é isso que a FECAM, de repente, pode auxiliar. Por isso que os consórcios ali, eu acho que o fortalecimento dos consórcios nos ajudar nesse... É esse ponto que eu queria contribuir. Na verdade, no fundo, a gente tem esse desafio, um desafio macro-territorial,
Então, no fundo, você ganha em escala. Então, é fundamental que a gente pense em compras compartilhadas, que a gente pense Exato. eventualmente Uhum. e que os consórcios possam também consorciar esse tipo de Uhum. serviço cadastral. Sim. Uhum. Seria absolutamente espetacular em municípios que não têm uma estrutura significativa, e a imensa maioria dos municípios catarinenses são municípios com Uhum. menos de 20 mil habitantes. Uhum. Portanto, são cidades pequenas que não têm talvez uma estrutura, condições estruturais de conseguir manter esse serviço atualizado. Então, acho que é necessário que se pense essas ferramentas. Uhum. Não só de compras compartilhadas, mas dar um passo adicional, Uhum. né, de consorciar Uhum. o oferecimento do Até serviço de O cadastro. próprio SIGA, por exemplo, muitas vezes ele tem muitas soluções para sistema de processos, para diário oficial interno, né? Eu acho que pode começar a abrir o seu olhar Uhum. agora para Uhum. essa questão de soluções tecnológicas, Uhum. né? Sim. De integração de informações, principalmente, né? Uhum. Pra... E esse modelo territorial, a proximidade territorial aproxima, inclusive, realidades econômicas, movimentações Uhum. de mercado que, Uhum. eventualmente, potencializam, reduzem os esforços Uhum. individuais e potencializam os resultados. Uhum. E nesse contexto, Deixa eu só fazer uma complementação, porque isso que tu colocaste é super importante, né? A gente, inclusive, está com uma dissertação de mestrado estudando consórcio intermunicipal para cadastro territorial multifinalitário, vai ser da banca, daqui a um mês, né? Enfim, a gente está estudando isso porque essa é uma possibilidade, sobretudo dos municípios menores, enfrentarem, né, essa dificuldade de Sim. atualizar suas bases cadastrais, né? Então a gente precisa estudar isso. E aí... só um pequeno... Atualizar, mas não só isso, diminuir a pressão na porta do prefeito. Quando você Claro. aumenta, expande Uhum. e transfere o serviço para um serviço que vai ser regionalizado, você aumenta a sua legitimidade, e perdão de cortar, Beto. Não, perfeito. E assim, isso é fato, né? Florianópolis, por exemplo, deixa eu puxar, antes de eu falar do financiamento, que deu esse salto, essa virada de página, né, de 2020, implementando o cadastro territorial multifinalitário, e hoje Florianópolis está com uma transparência enorme no que diz respeito às informações territoriais, Uhum. né? Antes disso, a gente tinha que, às vezes, mandar ofício pedindo dados. Hoje você não precisa mais fazer isso. Os dados estão lá disponíveis. Estão lá disponíveis. Então, assim, para a academia é super importante, para o cidadão comum é super importante isso. Isso ajuda, porque se essa informação está lá transparente, está disponível, né, há também um controle social. As pessoas estão vendo lá a imagem da sua casa, enfim, como é que está o vizinho, né? Rodrigo. Não, eu até estou me abstendo de comentar que a gente já estourou o tempo, mas sobre isso, assim, que hoje em dia é incrível. Você, até em sites, você olha ali, você dá um zoom, ele tira todos os imóveis que estão ofertados naquela região. Se você for numa rua, bota o zoom naquela rua, ele vai fazer todos os imóveis daquela rua, vai dizer valor do metro quadrado naquela fotografia do site. Isso já é um site privado, sem custo nenhum, assim, então... Um consórcio realmente conseguir unir vários municípios para trazer essa solução que, olhando de longe, parece que ela já está até mais ou menos num site privado, que não tem nenhum interesse nisso. Já tem isso mais ou menos sendo identificado, não parece que seja uma solução assim que a gente esteja tão longe. Não estamos distantes. E é isso que a gente tem que buscar no nível municipal também. Talvez parcerias com essas empresas que têm essas bases de dados disponíveis para poder o município também... Só tem uma questão, que daí vem muita questão da segurança jurídica. Também, e claro. daí a questão, se é um dado não produzido por ti, se é um dado não mantido por ti, isso tem sido levado aos tribunais como uma situação, né? Então a gente tem que revisitar, sim, a questão da segurança jurídica. Mas também não vou me alongar aqui, que eu acho que não Só para fechar do financiamento, tá? Que eu acho que é super importante para poder os municípios olharem isso. O Ministério das Cidades tem um Pró-Cidades, tá? Que é apresentar o projeto e pedir o recurso, né, para poder financiar cadastro, inclusive, né? O BNDES relançou, né, o PEMAT, que é um programa para financiamento da modernização das administrações tributárias, e aí se encaixa o cadastro territorial multifinalitário. E durante o congresso de cadastro que nós tivemos o ano passado aqui em Florianópolis, um dos temas que veio no painel que discutiu o financiamento do cadastro nos municípios foi a possibilidade de o PEMAT, por exemplo, o Pró-Cidades, atender a um consórcio de municípios. Não se chegou a uma conclusão no painel, mas eles ficaram de estudar
a viabilidade, né? O que eu Uhum. acho que é super importante a gente tentar buscar isso também. Estão esperando a dissertação, é isso. Uhum. Meus caras, o papo tá animadíssimo, tá muito bacana, só que infelizmente a gente Uhum. precisa chegar ao fim. E antes de encerrar, eu gostaria de então convidá-los a dar as palavras finais da sua mensagem, a sua pílula de mensagem final, para que nosso ouvinte, aquele que Uhum. acompanha esse podcast, possa fixar com mensagem. Michele, por gentileza. Então, além do agradecimento que eu já fiz Uhum. anteriormente, né? Eu acho que as cidades elas têm oportunidades, têm desafios muito, muito maiores, né? Uhum. Em relação não só ao IPTU, a questão das demandas, a questão de como financiar suas políticas públicas, né? E eu acho que tem como dosar, sim, né, essa questão de financiar políticas públicas e manter a questão da regra distributiva, Uhum. né, da justiça fiscal equilibrada, né? E, e com certeza a gente tem vários estudos para realizar, tem várias áreas, né? Tem, que não vem se cobrando, ou sempre com aquele receio de cobrar, mas se cobrar com justiça e, sobretudo, né? Fazer o dever de casa, de planejar, já trabalhar desde esse início, né? Não deixar para quando vir Uhum. impacto da reforma tributária, mas já conhecer a reforma tributária, né? Um outro Uhum. tópico que eu comentei até no Uhum. Congresso, professor, e que não Uhum. foi ainda provocado, é que um dos tópicos da cota parte do IBS estadual, né, que vai Isso. extinguir o ICMS, vai ser a questão da sustentabilidade ambiental. Né? Então, Uhum. se eu não ter mecanismos também Uhum. nessa Mensuração. questão do Uhum. cadastro, de revisitar a Claro. questão da sustentabilidade ambiental, Uhum. eu vou perder receita, e não do próprio IPTU ali, né? Uhum. Mas eu acho que a gente, e uma congregação, né, de ideias, sobretudo não, com consórcios, Uhum. né, de automatização, de parcerias, eu acho que vai ser muito oportuno para Uhum. Santa Catarina como um Uhum. todo, que vai ter um impacto, como eu falei, da reforma tributária nessa questão do destino da origem do destino. É uma transição maior, né? Mas na questão do cota parte, ela vai ser impactada já agora, total, em 29 em diante, Uhum. né? Não é só na transição do consumo, por causa da questão da população versus movimento Uhum. econômico, Uhum. né? Então, fica esse meu recado e à disposição quando a gente quiser Uhum. avançar nos Uhum. debates. Secretária Michele, obrigado. Professor Everton. Bom, o recado eu acho que os municípios, né, pensarem numa estruturação que dê conta, né, de acompanhar a dinâmica do uso e ocupação do solo. Essa estruturação passa pelo cadastro, passa pela atualização dos valores cadastrais, da planta de valores. E aí, né, nós temos que, por vezes, né, sobretudo municípios pequenos, nos aliarmos a outros municípios ou trabalharmos em associação. Né? A academia está disponível, né? A academia está disponível para, de alguma maneira, ajudar nessas questões. Né? Então, passa por aí. Quem não conhece o território não tem como administrá-lo. Então, é importante que os municípios, que as administrações municipais comecem a estruturar. Claro, umas vão ter condições porque tem recurso para isso, e a gente sabe que quando você investe na atualização do cadastro, na atualização de planta de valores, esses recursos que você investiu, eles retornam, né? E outros municípios menores talvez não tenham essa condição. Por isso a importância de se trabalhar em consórcio ou em associação de municípios para buscar uma melhor efetividade. Professor Rodrigo. Bom, para não alongar aqui, mas bom, e não repetir também, assim, de tudo que foi dito, é super importante que o IPTU ele seja um tributo justo, tributo Uhum. que ele reflita a capacidade contributiva e que as Uhum. administrações tenham os mecanismos que aproximem. Eu sou fã da Uhum. tributação Uhum. municipal. E a Uhum. tributação municipal é aquela que aproxima o contribuinte. Ele Uhum. está voltando para casa, ele vê lá o seu gestor, ele realmente se aproxima Uhum. do tributo, não fica aquela distância como é Brasília. Então, Uhum. é importante que o IPTU seja exercido com o maior nível de cidadania possível. E só para complementar também, que a reforma tributária a gente vem falando, vai até 2033, que no Uhum. período de transição. Essa é a reforma tributária para o contribuinte. Uhum. Para os prefeitos, para os municípios e para os estados, isso Uhum. a gente tem 50 anos. Uhum. É 74 ou 76, agora Uhum. me falhou. Uhum. Porque assim, são 50 anos para Uhum. conseguir compor a arrecadação que vem Uhum. nessa perda do ISS Claro. da origem contra destino e é composta também Uhum. junto, né, com os Uhum. outros tributos municipais. Então, é um ponto de atenção e que Uhum.
com isso a gente tem um pacote completo de reforma tributária para Uhum. ter bastante trabalho. Perfeito. Por mais de 50 anos. Esse foi o MNCast, o podcast da Menezes Nibor, a Sociedade de Advogados, em parceria com a Federação Catarinense das Associações Consórcios de Municípios. Acompanhe os próximos episódios no Spotify e YouTube do escritório. Siga o escritório nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. Obrigado, nossos ilustres convidados. Sejam sempre a casa de vocês. Até mais.